Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou te mostrar nesse vídeo 3 estratégias que você pode usar para economizar imposto de renda no momento em que você faz uma venda da sua carteira de ações. Essas 3 estratégias são legais, embora eu não utilize pessoalmente e também não recomendo aos meus clientes que façam uso desse tipo de brecha que a lei permite. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, o fundador desse canal, e sem perder tempo, vamos dar uma olhadinha nessas 3 estratégias e se elas fazem sentido para você. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para existir imposto de renda, primeiro tem que ocorrer uma venda e em segundo lugar essa venda ela tem que ser com lucro. Mas a partir daí a legislação também permite um benefício ao investidor que são as vendas isentas até R$20.000. Todo mundo que investe em ações sabe que vendendo até R$20.000, não importa o tanto que você lucre com essa venda, esse lucro ele é isento. A questão é que aqui alguns investidores usam desse benefício que a lei dá para vender as ações que estão com lucro na sua carteira e recomprá-las a um preço maior. Essa recompra obrigatoriamente tem que ocorrer no dia seguinte à venda. Isso porque a legislação diz que se a compra e a venda ou a venda e a compra, não importa a ordem, forem feitas no mesmo dia, é caracterizado como um day trade. E quem faz day trade não tem direito a essa isenção permitida por lei. Então, para ser caracterizado como uma operação comum aos olhos da Receita Federal, é preciso que você venda a operação com lucro no dia 1 e faça a recompra no dia 2. E os problemas desse tipo de estratégia é o mais óbvio que você consegue imaginar. De um dia para o outro existem diversos fatores que podem acontecer, como um fato relevante divulgado pela empresa, alguma nova guerra, alguma mudança na legislação ou qualquer outra novidade no mercado que faça com que o preço de fechamento do dia 1 em que as ações foram vendidas para o preço de abertura do dia 2 exista um gap. E aí tanto você pode lucrar como você pode perder. Então você pode lucrar se as ações que você vendeu no dia 1 e recomprar no dia 2, você consiga algum tipo de ágio comprando a ação mais barata do que você vendeu, ou aconteceu o contrário de você vender por um preço e ter que recomprar mais caro e todo esse esforço para economizar o imposto nem valer a pena. É uma operação puramente especulativa de curtíssimo prazo que não tem como a gente dizer se vai ser positivo ou negativo até que ela seja finalizada. A segunda estratégia que também é comum de acontecer são investidores que compram ações na data com dividendos e as vendem na data ex-dividendos. E aí o que acontece é que, legalmente falando, se você compra uma ação por R$50, por exemplo, essa ação te paga R$5 de dividendos, teoricamente o preço de abertura dela no dia após a data com vai ser de R$45. E fiscalmente falando, se você capturar essa perda de cotação que existe entre a data com e a data ex, ela pode ser utilizada como um prejuízo fiscal. E aí você vai ter a renda dos dividendos, que era 100% isenta até o final de 2025. Agora em 2026 continua isenta para quem recebe até 50 mil por CNPJ por mês. Então a maior parte dos investidores pessoa física continuam isentos no recebimento dos dividendos. E você vai ter também um prejuízo fiscal que você pode utilizar no futuro para alguma operação com lucro tributável ou acumular com outros prejuízos até o momento em que for possível utilizar. A terceira estratégia é justamente o inverso da primeira estratégia. Enquanto a primeira você utiliza posições lucrativas para realizar a venda até 20 mil por mês e recomprá-las no dia seguinte, na estratégia 3 você utiliza posições com prejuízo para você realizar aquele prejuízo e poder carregar para os meses seguintes e recompra essas ações também no dia posterior, ou seja, uma operação também D+1, com um novo preço médio mais baixo do que você tinha comprado originalmente. É basicamente você baixar o preço médio da sua ação e que fiscalmente é possível de acontecer, você vai continuar carregando a sua operação e assim como a estratégia 1 e 2 também tem um risco de você dormir uma noite sem estar investido na sua carteira completa, nessa porção de ações que você realizou essa operação e aí está passível de qualquer novidade que venha interferir no preço da ação no dia seguinte. Então os riscos são claramente a marcação a mercado em que você fica esse tempo aí passível de acontecer, ainda que seja apenas de um dia para o outro, ainda é bastante tempo. Para quem investe em ações, a gente sabe o quanto muda o cenário de um dia para o outro com uma simples notícia que sai, às vezes um pronunciamento do governo, um fato relevante inesperado que a companhia pode divulgar, e tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Como eu falei agora há pouco, é uma operação que se torna puramente especulativa. O segundo risco é a complexidade que isso traz para os investidores pessoa física. Como a gente sabe, a maioria dos investidores pessoa física são pessoas que têm uma outra ocupação, que têm um tempo muito corrido e que não
não tem essa disponibilidade para parar em frente ao home broker, ainda que seja ali no celular, e fazer essas operações de compra e venda em um dia ou de venda e compra, a depender da estratégia que você assumir. Além disso, também agrega uma complexidade aí quanto aos controles que você vai ter que fazer dessas operações. Afinal, você vai ter um preço médio gerencial e também um preço médio fiscal. E como a gente vê, muitas pessoas não guardam nem a documentação para declarar um imposto de renda no ano seguinte. Então, avalie fazer esse controle aí do preço médio fiscal ou do preço médio gerencial, ou ter um consolidador de carteiras também que você vai imputar todas essas informações e ter o que você precisa no futuro, não só para declarar o imposto de renda ou para recolher o DARF 6015 quando você fizer uma operação com lucro e que superar todos esses prejuízos acumulados, como também você ter um controle gerencial para saber a hora de vender aquela ação, o quanto você lucrou, o quanto teve de retorno ou não. O quarto risco é quanto ao custo do giro da sua carteira. Embora hoje a gente tenha diversas corretoras que oferecem aí uma taxa de corretagem muito barata ou gratuita, a depender do volume de operação e da periodicidade com que você faz essas operações, você ainda assim tem algum custo atrelado a essas operações e, a depender da periodicidade e da frequência, a corretora vai te cobrar um montante adicional por isso. Então esse custo tem que entrar na ponta do lápis e é mais uma variável para o investidor pessoa física considerar e controlar para saber se está valendo a pena ou não fazer esse tipo de operação, ter esse tipo de risco para economizar um possível imposto de renda em uma venda tributável lá na frente. E o quarto e último risco que eu trago aqui é o possível questionamento por parte da Receita Federal alegando elusão fiscal. É claro que essas três estratégias que eu te passei aqui, você vai estar com a lei embaixo do braço, está tudo dentro da legislação. No entanto, nada impede que você receba um questionamento da Receita Federal, que seja intimado, e só para isso você vai ter o estresse de responder a esse tipo de procedimento, aguardar qual vai ser a análise da Receita Federal. Se for um processo administrativo, muito provavelmente contratar um contador para ajudar a responder esse tipo de processo, ou se for um processo judicial, contratar um advogado tributarista, e tudo isso envolve um custo e um estresse que você tem que botar na ponta do lápis para saber se vale a pena ou não. Agora, a grande verdade é que, para a maioria dos investidores pessoa física, só a venda de R$20 mil por mês já atende tranquilamente o que ele precisa para a isenção dos rendimentos que ele vier a ter nas operações com lucro das suas ações. Além disso, se o investidor tiver um controle dos seus investimentos, que ele consiga fazer o planejamento das vendas dessas ações de maneira parcelada, utilizando esse benefício dos 20 mil por mês, é mais um artifício que beneficia o investidor pessoa física, sem precisar ter todo esse estresse dessa movimentação e do acompanhamento e do controle que essas estratégias exigem para quem executa. E é isso. Pessoalmente, eu não utilizo essas estratégias justamente pelos riscos que eu trouxe aqui. Eu não acho que vale a pena. É melhor concentrar o tempo em encontrar boas alocações de capital do que estar tentando capturar um possível imposto que eu vou pagar em algum momento, além de que quem investe pensando no longo prazo tem uma cabeça para tentar girar o mínimo possível a sua carteira e esses giros, quando acontecerem, vão ser nos momentos mais oportunos, mas de qualquer forma, essas estratégias são legais e cabe a cada investidor avaliar se vale a pena ou não, com base nos riscos e benefícios de cada uma delas. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, deixa o seu comentário, fala se você já fez uso de alguma dessas estratégias e não esquece de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, um abraço!